nome é Gilberto Carlos Araújo e eu já trabalho há praticamente 29 anos no campo missionário. Mas a minha relação com o que é conhecido como Gospel Outreach fora do Brasil, no Brasil a gente chama ID-Go, começou em 1992. A Igreja Adventista Mundial, a nossa Conferência Geral, tinha pedido para que nós fôssemos para o Burkina Faso, um país islamizado que fica no oeste da África e que durante 25 anos o crescimento tinha sido muito pequeno, por razões já conhecidas, por ser um país islamizado, por ser um país pobre e dificuldades também. E aí começamos a pensar como fazer para atingir aquele grande número de pessoas que não tinham sido alcançados. E foi aí que Deus providencialmente nos colocou em contato com essa organização. Interessante que essa organização começou nos Estados Unidos entre pastores e obreiros que tinham servido no campo missionário e agora voltaram para a aposentadoria, a reforma, e que tinham no coração ainda aquele grande desejo de servir a Deus e o conhecimento de que 2/3 da população mundial nunca tinham sido alcançados. Ou seja, a grande maioria não tinha sido alcançado pelos meios tradicionais, normais, que nós como igreja tínhamos usado. E eles começaram então essa organização. E logo no Gênesis, no início dessa organização, eu tive o privilégio de conhecer os pioneiros. E eles vieram, viram, acessaram a nossa necessidade e começaram a nos ajudar. Como? É uma organização que trabalha junto com os leigos e que procura então arrecadar fundos. E aí está a grande beleza e a grande bênção do ID-Go ou do Gospel Outreach. Eles então, a igreja, eu era presidente de uma missão do Burkina, então eu fiz o pedido. Então a igreja faz o pedido, a organização faz o pedido. E eles trabalham ali em íntima relação, é um ministério de apoio. É muito importante precisar, não é um ministério independente como muitos acreditam. Não, é um ministério que apoia, que está inclusive conectado com a Conferência Geral, com as divisões, as uniões. Então o campo faz o pedido e aí eles atendem o pedido e aí a gente seleciona pessoas, membros leigos, voluntários que têm o desejo de evangelizar. Nós selecionamos essas pessoas e a ID-Go então ajuda com financiamento, com estipêndio, com algum tipo de subsídio de apoio para que esses membros possam começar a alcançar as próprias comunidades. E aí a vantagem entre o método tradicional e do ID-Go do Gospel. Eles usam os chamados nativos, conhecem a língua, conhecem a cultura, conhecem os obstáculos, os problemas que eles podem facilmente contornar para que a mensagem chegue. Aí nós damos o treinamento com o apoio do ID-Go e foi assim que eles começaram conosco no Burkina. Imagine, em 25 anos nós tínhamos aí por volta de 180 membros. Quando eles começaram no primeiro ano, já foi para 117 batismos. Isso nunca tinha acontecido. A média era de mais ou menos 12 batismos por ano. E dali só foi crescendo. No final de praticamente 8 anos, nós tínhamos mais de 1.000 membros. E hoje no Burkina nós temos quase 7.000 membros numa comunidade islamizada. Por quê? Por causa da ajuda deles. E aí veio a ideia, puxa vida, aqui está uma organização que tem sido uma bênção para a igreja, uma bênção para o campo missionário. Por que não estendermos aos brasileiros essa oportunidade, esse privilégio? E aí mais ou menos no final de 2010, começamos aqui com um grupo, pastor Léo Ranzolin e outros mais, pastor Neville e um outro grupo também de praticamente a mesma coisa, obreiros e missionários que se aposentaram e que se reformaram e que têm a mesma paixão e que compreendem também aquilo que a irmã White disse. Só quando a igreja, os leigos e os obreiros, os pastores se unirem é que a obra será terminada. E começamos o trabalho aqui da mesma maneira, arrecadando fundos, e é muito importante sublinhar que esses fundos não provêm de dízimos das ofertas pacto que muitas vezes os irmãos têm, mas daquela oferta de sacrifício, aquele a mais, depois de um membro ter dizimado, depois de ele ter sido fiel nas suas ofertas, quando ele se sente tocado, que existe alguma coisa a mais, que Deus está falando ao coração deles, dar a eles o privilégio. E agora, vejam, hoje, na Igreja Mundial, praticamente por quase 10 anos, metade dos batismos que aconteceram nos campos missionários
aconteceram graças exatamente a esses voluntários que se tornaram filiados, que se uniram ao IDGO, ao Gospel Outreach, no mundo inteiro. Então você já veja aí a importância e o impacto que isso tem causado a nível mundial, que quase metade dos batismos que aconteceram graças a essa organização, a esses ministérios de apoio. Então, como já mencionamos, hoje Deus tem dado a nós o privilégio aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, na Europa, de participarmos desses ministérios de apoio que têm, junto com a igreja, colaborado para esse resultado tão importante. Não se esqueça que quase metade hoje das pessoas que estão vindo para a Igreja Adventista, daqueles que estão sendo alcançados graças a esse tipo de trabalho. E Deus está dando a você essa oportunidade. E nós já dissemos, não estamos falando de dízimos nem da vossa fidelidade à igreja local, mas daquele toque divino que fala ao teu coração e que diz, existe algo mais que você pode fazer. Existe uma oferta ali, como a oferta da viúva pobre. Às vezes é uma oferta pequena, mas quando colocado com o coração, com a motivação certa, nas mãos de Deus, aquilo vai multiplicar. Queremos convidar você a se unir a esse grupo cada vez maior de pessoas que estão ali colaborando para que o trabalho possa atingir esses 2/3 da população mundial que ainda nunca ouviram falar em Jesus.